sai da cabeça, eu acho que você também deve ter essa impressão, que o existencialismo, querendo ou não, é uma filosofia de burguês. É uma filosofia pra, tipo assim, quem não tem que se preocupar com o básico do básico do básico da humanidade. Tipo assim, eu acho que o existencialista é o cara que não se preocupa quanto que a conta de água dele vai vir no mês que vem. Que era o Sartre, por exemplo. Que era o Camus. Ficava o dia inteiro naquele café, e tomando café, e tomando uns goró, e escrevendo Fumando aquelas cigarro e... Fumando e escrevendo aquelas doideiras. Ou o Nietzsche que tinha uma aposentadoria e conseguia viajar pela Europa suave. Ou o Kierkegaard que conseguia financiar com a herança do pai os seus livros, seus estudos. É que o Camus também teve uma morte muito precoce, né? Mas eu acho que as visões do existencialismo, elas surgem no contexto burguês, no contexto branco, europeu. Então, assim, o existencialismo me parece que ele ignora algumas coisas que, para outras pessoas, teriam outras barreiras. Por exemplo, como pensar um projeto de existência sem considerar o racismo? Como considerar um projeto de existência sem considerar o machismo da sociedade? Como considerar um projeto de existência sem considerar a pobreza? A pobreza eu digo tipo nível Cracolândia. Sim. Como que uma coisa que eu sempre me pergunto, tá, o ser humano ele não é condicionado a nada, nessa visão do existencialismo, da essência do ser puro, né? Do ser aí, do ser que se constrói no horizonte indefinido. Sim. Quando você nasce no meio da Cracolândia, você não conhece seu pai. Você não conhece, esse horizonte indefinido não existe, ele já tá definido. Você já sabe o que esperar da sua vida. Você já tá acostumado no seu meio a saber o que você encara, a saber as perseguições que você sofre, as barreiras que você vai ter, as escolhas que você vai tomar não dependem só de você. E assim, as consequências dessas atitudes é diferente num contexto de um branco para um negro. É diferente de uma mulher para um homem. É diferente de um hétero para um gay. Como é que é? Eu não entendi a frase. As diferenças, como assim? As consequências de uma atitude, as consequências de uma decisão, não é uma existência pura. Não é só você tomar aquela decisão e encarar as consequências. Essa consequência, ela vai ter um peso que a sociedade determina para ela. Como no racismo, como no machismo, como no elitismo, como na segregação, de qualquer origem que seja. Uhum. Então, assim, eu acho que considerar só essa questão pura da existência, essa construção idealista de um ser livre, não é. Porque, assim, eu sou branco. Sempre deixei isso claro, você sempre tive essa visão de mim. Mas, eu não sei como que é isso, mas como que você pode pensar num projeto de existência se você entra no mercado e o segurança te segue? Sim. Ou ainda, num contexto, vamos pensar no próprio apartheid. Como que você vai considerar um projeto de existência com uma segregação nítida? Então, assim, o existencialismo, ele é uma coisa bonita, ele é uma coisa muito necessária, eu sou apaixonado, mas tem alguns problemas de contexto. Aquilo foi escrito por um certo tipo de pessoa. Não é para todos. Agora, como pensar a minha grande missão particular, isso eu nem me atrevo a dizer, porque eu não desenvolvi muitos argumentos profundos, ainda estou em construção, ainda estou em estudo para pensar num existencialismo periférico. Como com uma pessoa que literalmente está do nada. A pessoa veio do nada, mas não o nada existencial, o nada social mesmo. Uhum. O nada, a nata do nada, tá ligado? Tipo assim, a pessoa que é privada de tudo. Como que essa pessoa pode ter um projeto genuíno de existência? Como essa pessoa pode se tornar um ser? Como que essa pessoa pode ser na vida? E quebrar todas essas barreiras? Eu recorro um pouco, inclusive, ao próprio mito da caverna de Platão, que vai depender dela também. Vai depender dela enxergar a caverna que ela tá, as sombras que estão... É isso que eu ia dizer. Eu ia falar autodeterminação. De fato, é uma das coisas que necessita. Se a gente não trabalhar essa autoestima, essa autodeterminação, você perceber a caverna que você tá e você perceber as sombras que as pessoas e a sociedade te projeta, as correntes que te aprisionam naquela caverna e você não quebrar, você não reconhecer a sua força para quebrar aquilo, não tem como. A gente tem que discutir, sim, políticas públicas, inclusão, a gente tem que discutir tudo isso. Só que também
o indivíduo, ele tem a responsabilidade primordial da vida dele é ele. Mas eu acho que aí é nesse ponto que o existencialismo contribui, eu acho. Sim, ele contribui nisso. Mas quando ele diz o seguinte, olha, o indivíduo precisa se autodeterminar. E assim, ele tem que dar conta da sua própria vida. O problema que eu vejo, por exemplo, no existencialismo ateu, é que ele vai esbarrar nisso. Assim, o que são essas barreiras? Quando o sujeito ele tem que se autodeterminar e o meio físico não permite que ele se autodetermine completamente. Então, por exemplo, eu poderia recorrer a uma liberdade interior. Sim. Certo? Mas é uma liberdade interior que não se sustenta no vazio. Ela vai precisar encontrar um esteio metafísico para ela se sustentar. O Kierkegaard aí vai falar, salto da fé. Entendeu? Aí Deus está aí para você. Então, entendeu? Então, assim, a autodeterminação que o existencialismo propõe para o indivíduo, eu acho que é um passo importante, acho interessante. Uma chamada de responsabilidade, né? Exatamente, uma chamada de responsabilidade. Agora, é óbvio que você vai esbarrar naquilo que a gente falou antes. Então, quer dizer, tá bom, eu dou conta de mim, mas e o outro? Uhum. E onde eu nasci? Entendeu? E onde eu nasci? E meu pai que bate na minha mãe? E meu pai que foi embora? E eu que... O moleque foi forjado. Sim. Entendeu? Então, assim, existem coisas no nosso contexto... Eu olho muito pro Brasil. Porra, não de como projeto de existência de tomada de decisão... emplaca num acontecimento desse que infelizmente é comum nas quebradas. De ser forjado. De ter que pagar pra ser liberado. Entendeu? Então, assim... Eu enxergo isso muito sobriamente hoje. Muito acadêmico vai discordar de mim, mas eu enxergo isso muito sobriamente porque o existencialismo, ele não contempla todo mundo. Ele não contempla a existência universal. Ele contempla a existência de uns. Aquele que nasce na Suíça, aquele que nasce na Finlândia, na Dinamarca, aquele que na França, na Alemanha. Aquela galera ali... Beleza, posso dizer que sou livre. Não tem nenhuma barreira social. Não tem nada que me impeça de ir e vir e ser bem visto onde eu vou. Né? Mas sabe o que eu acho, mano? Não sei se vocês vão concordar comigo. Eu acho que o lance aí é mais do que ser burguês. Assim, do jeito que você está falando. Assim, o existencialismo é uma filosofia burguesa porque ela foi feita por um tipo de pessoa e tal. Eu acho que ela foi feita, na verdade, dentro de um contexto... Veja bem o que eu vou dizer agora. Dentro de um contexto de liberdade. Sim. Não só de liberdade interior, e não só de liberdade porque tinha recurso, mas de liberdade de poder pensar, de poder dizer o que pensa, de ter tempo para pensar. Sim, né? Porque é o chave. seguinte, Aldino, a filosofia grega nasceu exatamente no mesmo contexto. Os gregos só foram capazes de produzir aquele tipo de conhecimento que eles começaram a produzir porque a Grécia do seu tempo era um ambiente livre. É claro que... E o que escandalizou o Platão? Era perceber que aquele ambiente livre não era tão livre assim porque mataram Sócrates. Mas o vento que vinha soprando na Grécia quando termina o governo dos 30 tiranos e tal, e os caras estavam começando a estabelecer a democracia ateniense, era esse vento de liberdade. Mano, aqui é o seguinte, aqui não tem religião oficial controlando a gente, cada um faz o que quer, adora o Deus que quer, tá tudo certo. Mas a gente consegue ter uma vida simples, porque o Sócrates, além de ser feio, ele era pobre. O pai dele era marceneiro e a mãe dele era parteira. Entendeu? É isso. Se você, então, assim, se você tivesse que trabalhar naquela época, você não era... Feio e pobre. Não era um cara da elite. Né? As pessoas falam, porque o Platão era elitista por causa da filosofia dele. Não, os caras eram cidadãos, eram caras, não eram ricos. Né? O Sêneca que era escravo. Teve filósofo escravo. O Diógenes foi... O Diógenes também vivia pela rua. Era o anarquista do seu tempo, vida louca. Entendeu? Então, assim, eu acho que... Ele é o primeiro vida louca da história. Exato, Não foi o Dimas, não. Foi o Diógenes. Agora, veja.
o contexto é um contexto de liberdade. Acho que esse é o barato. E mesmo na Europa do tempo desses caras, que tinha miséria pra caramba, uma desgraceira do caramba, mas tinha uma certa liberdade de poder fazer o que eles faziam, que dentro do contexto que a gente está falando hoje aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem. Agora, por quê? Porque a gente tem uma pancada de entraves socioeconômicos. Que a gente discutiu aqui esse episódio inteiro. Exatamente. Os entraves socioeconômicos. Então, quer dizer, o cara não vai conseguir parar para pensar se ele tiver com fome, se ele tiver sem trampo, se ele tiver sem botar... Porque assim, se eu tiver uma graninha para pagar o meu aluguel ou a prestação da minha casa, tiver garantida a comida lá no prato da minha família, e tiver de vez em quando uma graninha para eu poder ir molhar o pé na praia de vez em quando, Tá ótimo. tá tudo certo. O problema é que no Brasil nós não temos isso. Sim. Isso é cabuloso. Não é não? Por isso que os caras saem daqui para lavar prato nos Estados Unidos. Porque lá o cara lavando prato, ele consegue ter o que ele não tem aqui, trabalhando em 5 empregos. E não tem liberdade. Liberdade, porque isso... Você vive uma vida presa. Você não é livre. Você é No Brasil você não é condicionado. livre. Você é condicionado pelo seu meio socioeconômico, do qual você não consegue se livrar. De Certo? fato. Você nasce num contexto, aquele contexto é uma caverna. É inescapável. É. É tipo assim, muita gente fala, não, mas voltar pra origem. Não, não, cara. A gente pensa sempre no melhor. A gente quer morar numa casa boa, numa casa confortável. A gente quer ter, sim... A gente não precisa se preocupar o que a gente vai comer, ou como a gente vai dormir, ou o que a gente vai ter, quanto vai vir de luz. Então, assim, uma outra coisa que eu também observo, principalmente desses filósofos existencialistas, eles nascem num berço erudito. Nietzsche nasce num berço erudito, porque o cara, ele já destrinchava a Bíblia pra caralho com 3 anos de idade. Sim, os caras eram... O Sartre também, ele foi inserido num contexto muito cabeçudo. O Camus também, ele foi incentivado por mais que ele fosse pobre e o pai dele tivesse morrido recente, ele nasceu num contexto onde ele era genial e os professores dele apoiaram ele. Tinha estímulo, né? Então, assim, a gente vê que os grandes filósofos, eles nascem ali numa certa... um caminho. Né? Tipo, parece que a trilha pra eles tá mais palpável do que pra um moleque que tá lá no Capão Redondo nessas horas. Sim, porque ele tem liberdade. A informação chegava nele. Né? Então, hoje é assim. A gente volta no começo da conversa, né? O cara tá na escola pública, ele não chega nada pra ele Ele tá pensando em gravar trend com os amigos dele no recreio. É isso, pronto. É isso mesmo. É isso aí. Entendeu? O estímulo que ele tem é esse, é bombar no TikTok, é fazer um som, fazer um funk. Medley, vai que entendeu? vai. Não que esteja errado também, que ele não possa ter uma ambição dessa. Mas ele tá condicionado a isso. Esse que é o negócio. Ele acha que ele... Não o horizonte... É um caminho, mas não é certo estar condicionado a esse caminho, não enxergar pô. outros, né? O moleque tem que ver lá que ele pode fazer funk e tal, não sei o que lá, mas se ele quiser, ele pode ser engenheiro, ele pode ser também Médico, filósofo, ele pode pode ser médico, entendeu? Ele não ser um tem esse astronauta horizonte. foda. Esse horizonte de liberdade não existe pra ele. Aí já era. Aí a gente entra nas próprias críticas dentro da periferia. A periferia tem limite pra sonho. Hoje que a gente vê nego de periferia estourado. Mas antes, quando você viu um médico de periferia? Quando você via um maluco assim, integrante da academia de letras que veio da periferia? Então, assim, o lugar que a gente vem também barra o quanto a gente pode sonhar. Pô, Machado de Sim. Assis, pô. Não, sim, o Machado de Assis, ele fundador morou da na favela. academia. Ele veio da primeira favela do mundo. Mas, não, eu digo, tipo assim, contemporâneo. Tipo assim, Sim. quem a gente enxerga que tá vivo nos nossos dias, que a gente consegue falar, porra, esse cara veio da minha origem. Por isso que o Mano Brown é o ícone que ele é. Por isso que os grandes ícones da quebrada são ícones tão fortes. Porque, assim, são inspirações de eles conseguem chegar lá. A gente também consegue. Porra, ele veio da mesma origem que eu, ele veio do mesmo bairro que eu, mano. Eu também posso chegar lá. Então, assim, os limites pros sonhos, condicionados por essa questão socioeconômica que a gente falou, o maluco que nasce na periferia, o maluco que nasce na roça, o maluco que nasce no interior do interior. Porra, ele enxerga a condição material dele, ele enxerga o que tá em volta dele, e ele fala assim, daqui eu não passo. Daqui eu não vou pra além. Então, aí entra uma outra questão também que, porra, o existencialismo, ele te permite sonhar.
Você precisa sonhar. Você precisa enxergar um horizonte Sim. de quem você quer ser. Agora, quando o seu sonho, até onde você se percebe que pode chegar tem um limite, ali o existencialismo já não se fundamenta mais.